Como estão todos? Nossa aula de arte de hoje vai falar sobre o Renascimento. Renascimento foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual no início do meado do século XIV na Itália e posteriormente foi difundido por toda a Europa graças também ao desenvolvimento da imprensa de Gutenberg. Antes estudaremos com mais profundidade o período renascentista e sua influência na arte e na Europa Baixa na Idade Média, sobretudo ali na Itália. No século XIV, a Itália ainda não era um país. Cidades como Florença e Veneza, chamadas cidades-estados, estabeleceram relações de comércio com o Oriente, via o mar Mediterrâneo, e cresceram economicamente, fazendo os comerciantes homens cada vez mais poderosos e mais ricos, é claro. Durante esse período, houve-se um amplo desenvolvimento comercial e o fortalecimento também dos bancos e a expansão de tecelagens. A Itália ela se urbanizou mais do que o restante da Europa. Isso fez muitos artistas serem contratados por ricos comerciantes e pela Igreja Católica para pintar igrejas e prédios públicos. Novos experimentos, volume e modelagem. A maioria das pinturas apresenta temas religiosos, como a figura de Cristo, como habitualmente ocorria ali no período da Idade Média. No entanto, a partir de 1300, os artistas italianos, considerados mestres, passaram a praticar alguns experimentos que mais tarde alterariam profundamente as matrizes das estéticas da arte europeia. Cimabue, datado de 1240 a 1302, foi um pintor florentino considerado o último artista italiano a produzir arte bizantina. No entanto, mesmo representando figuras sagradas aos moldes da arte medieval e aos moldes também da igreja, de maneira que fosse misteriosa e bastante estilizada, o artista passou a introduzir algumas experimentações em seus trabalhos, como tempera em madeira, procurando uma ideia de volume, de espaço mais real nas obras e nas representações figurativas religiosas. Elementos secundários que podiam ver na pintura dele, como os livros, cadeiras e roupas, sim ainda a questão da humanização das feições. As feições não podiam ter essa questão de humanização porque elas representavam algo sacro, algo sagrado. O discípulo de Cimabue, Giotto, avançou nesses experimentos e representou cenas de maneira mais horizontalizadas, com sugestões e profundidades do corpo humano com um certo volume. Observe a evolução dessa noção de espaço, da questão de profundidade, comparando as pinturas de maestras feitas respectivamente, que é uma por Zimbábue e outra por Giotto. Maestra é a representação de Virgem, quer dizer que é a representação da Virgem Maria com o menino Jesus, geralmente no colo. Isso era muito comum lá na Idade Média. Como Giotto criou a sensação visual do volume nos corpos pintados, ele utilizou a técnica Chiaro. A palavra italiana significa claro azul, ou seja, o efeito sobre sombra. Aí a gente vai para a questão do retorno da questão da arte medieval, a retomada da arte medieval nos moldes artísticos com a peste negra. A peste negra, ou a peste bubônica, vitimou um terço da população europeia. Em 1348, essa pandemia matou mais da metade da população de Siena e Florença. Nesse período, a Igreja Católica tinha grande poder e influência social e considerou a questão da doença como um castigo, em razão da população ter se considerado fluente na questão das pinturas, dos materiais, dos moldes artísticos que estavam acontecendo naquele período. Então, assim, também houve uma questão muito de um prenúncio, um clima apocalíptico, um clima de apocalipse, o clima de fim dos tempos, do fim dos mundos. Nessa questão de as figuras sagradas serem representadas com volume. Bases do Renascimento e cultura artística. O Renascimento foi um período de grande mudança ali na Europa, com o início de grandes navegações e intensificação do comércio, o surgimento da burguesia, as reformas protestantes, o questionamento da idade
dos ideais da Igreja Católica por parte dos europeus, especialmente nas grandes cidades italianas que se ressurgiram após os difíceis anos de devastação provocados pela peste bubônica. Foi nesse período que uma corrente filosófica se destacou, com o humanismo. O ser humano, não a Igreja, foi colocado como centro da reflexão de tudo. Então, assim, a questão do teocentrismo aí perde força, perde espaço e dá espaço ao antropocentrismo, forma de pensamento que dá um protagonismo ao ser humano, o qual não abandona a crença e os preceitos religiosos, mas passa a olhar, por um filtro numa questão de mais racional, ou seja, buscando uma verdade sem influência da fé, inclusive até na questão da medicina. Isso não tem no módulo de vocês, mas ali foi o começo de buscar uma questão das respostas dentro da medicina, Se tiver um ambiente de otimismo e desenvolvimento cultural, impulsionaram a elite artística e intelectual da Europa, inicialmente precisamente ali na Itália, na Península Italiana, e resgatar as ideias de perfeições de civilizações, a retomada de valores da antiguidade como o classicismo, como reflexo da própria sociedade, a representação realista do ser humano como naturalismo e o prazer como princípio de vida, o hedonismo. Além disso, muitas experimentações e descobertas no campo de variadas ciências foram feitas ali naquele período. A arquitetura, por exemplo, passou a ser vista como uma ciência exata, regida por elementos matemáticos e rigorosos. As proporções dos seres humanos passaram a ser usadas em escalas de referência para construções arquitetônicas. Eu posso citar aqui uma questão dessa questão de arquitetura, a cúpula da Catedral de Santa Maria de Flores, em Florença, a grandiosidade, dos arquitetos daquele tempo, que eu posso citar aqui Florentino Filippo, que se destacou muito nesse período, e ele fez um resgate da questão da arquitetura grego-romana, da grandiosidade dessa arquitetura. Não vale ressaltar que também a escultura também sofreu influência de valores renascentistas, tornando-se independente da finalidade decorativa. As figuras humanas esculpidas ganharam proporções e expressões assemelhantes às das pessoas reais, uma vez que os artistas queriam que a obra representasse a natureza de forma mais fiel possível, ou seja, naturalista. O grande escultor foi o Florentino Donato di Niccoli di Bembo, mais conhecido como Donatello. Após estudar a escultura grego-romana, se destacou por obras com madeira, bronze e mármore com carga naturalista. A pintura renascentista. O renascentismo artístico influenciou a pintura no começo do século, cujas noções de profundidade haviam sido inicialmente exploradas por Giotto. O pintor Tommaso Casé, conhecido como mosaico, consolidou a representação dos volumes nas imagens sagradas. Ou seja, ele deu volume às imagens. As imagens não eram aquelas imagens sem volumes, Então, assim, usando as técnicas até deixadas pelo próprio Giotto, ele dá uma outra característica a essas imagens. À esquerda, a pintura de mosaico, a Virgem, uma criança, com Santa Ana, consegue perceber a qual figura geométrica a artista usou? Como assim? No entanto, o afresco tinta da representação abaixo de mosaico de Santa Maria Novella da Catedral de Florença se firmaram com características de pinturas renascentistas. Por quê? Porque essas duas imagens, elas têm, uma questão aí de volume, todas as duas imagens, tanto a questão da imagem de Santa Ana com a Virgem Maria, o Menino Jesus, e também com uma imagem de Cristo crucificado. O divisor de águas nesse período foi a perspectiva. Então, a perspectiva linear foi desenvolvida por Bunarcelli. Ele estudou a relação entre a distância e a escala e pintou alguns dos edifícios públicos de Florença, com auxílio de um espelho e um orifício. Assim demonstrou ao público que havia uma convergência de linhas dos desenhos em direção ao horizonte, chamado o ponto de fuga, dentro dessa pintura. Era muito comum.
nessa questão de perspectiva. Já a perspectiva aérea ou atmosférica foi desenvolvida por nada mais nada menos do que Leonardo da Vinci. Ele observou quanto mais longe o objeto está, menos intensas suas cores, né, e são definidos como contornos por causa da diluição da luz e da atmosfera. Esse artista também usou técnicas italianas, né, conhecidas como stufato, que em português quer dizer esfumaçar, gerando tons suaves como fumaça, criando uma imagem, né, uma impressão de profundidade e distanciamento das pinturas. A perspectiva é uma das marcas do Renascimento que permitiu a representação de objetos tridimensionais com volumes, superfícies bidimensionais e sem volumes com grande realismo, que influenciou inúmeros artistas e movimentos posteriores ao longo dos séculos, até os dias atuais. A perspectiva influenciou, dentro da fotografia, o trabalho artístico após o Renascimento e é usada até hoje em desenhos como pinturas e fotografia. Muitos fotógrafos usam a perspectiva para ampliar a impressão de profundidade de imagem, uma vez que a fotografia tende a retirar a sensação visual do volume dos objetos. Qualquer dúvida da aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.